Eu quero começar com você em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15. Se você encontrou, você pode falar assim, célula. Não, mas tem que falar com a voz que eu falei. Célula. Tem que dar eco no final. Célula. Tá bom? Achou? Então fala célula. Amém. Você não achou nada. Você está sem Bíblia e está falando que achou. Olha aí. Está lá, está aqui. Olha aí, o pessoal está ajudando você. Então vamos olhar aqui na projeção. Procura fazer o quê? Opa, procura apresentar a Deus como? Completa para mim, como? Duas coisas importantes. Como obreiro que não tem que se envergonhar. Confusão nos envergonha. Confusão nos coloca em lugar de vergonha. A gente fica com a vida arrasada e envergonhado. Aí ele fala assim, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a aprovação é em decorrência de como nós manejamos a palavra. Olha para o seu irmão e fala assim, a sua aprovação está diretamente relacionado à maneira como você maneja a palavra. Fala com o seu irmão assim também, quem é aprovado é sem vergonha. Não no sentido pejorativo do ser humano. É gente que não tem que se vergonhar. Tá bom? Você já achou que eu falei coisa errada, né? Vocês que estão com cabeça ruim, olha aí. Então você olha para a pessoa e fala assim, você precisa ser um sem vergonha. Você entendeu essa questão de sem vergonha. Eu não estou te liberando para pecar. Eu estou te dizendo que você não tenha nenhum motivo que faça você ter vergonha. Tá bom? Amém? Glória a Deus, aleluia? Aí você vai sair daqui e falar assim, rapaz, viu o que o pastor falou? Que a gente pode ser sem vergonha. Mas entenda o propósito. Ok, Riva? Você está de testemunha, hein, Riva? Amém? Glória a Deus. O outro texto, você vai lá para mim, Provérbios agora. Lá no capítulo 4 de Provérbios, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Tá bom? Vamos lá, vamos ser mais rápido que eu li aqui. Então, Provérbios, capítulo 4, versículo 5 e também o 6. Então, vamos começar do 4. Então, ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Opa, sabedoria bom ou ruim? Bom ou ruim? Então vamos entender sabedoria. Uma coisa que você precisa entender, que sabedoria é a condição para que eu e você possamos pensar bem e agir bem. A sabedoria nos traz pensamentos bons e ações boas. A sabedoria nos traz um discernimento de escolher aquilo que de verdade vai fazer bem para mim. Um homem sábio, uma mulher sábia, sabe fazer boas escolhas. Sabe viver daquilo que é bom. Sabe dar ouvidos àquilo que a edifica. Uma pessoa sábia, ela sabe escolher as pessoas a quem ela de verdade para ouvi-la e aprender. Uma pessoa sábia, ela tem ouvidos atentos. Ela entendeu, por exemplo, que há sabedoria na multidão de conselhos. Então, uma pessoa sábia não é apressada. Olha para o seu irmão e fala assim, uma pessoa sábia não é apressada. Olha uma confusão financeira. Eu acho que todo mundo, inclusive eu, de vez em quando nós entramos nela.
De repente você saiu, você foi para um shopping, você foi lá para Juiz de Fora, ou você foi aqui em Muriaé, andando nas ruas de Muriaé, e de repente você está com o seu limite financeiro estourado, está no vermelho, você não pode comprar nem uma bala, você não tem nem 10 centavos, mas você passa lá em frente a uma loja, e você vê o quê? Uma calça. Eu estou querendo comprar uma calça para mim, mas não estou podendo comprar agora. Então eu estava olhando, você olha a calça e fala assim, essa é a calça que eu preciso. Aí você olha, me dá um preço de uma calça boa. Calça boa, quanto custa uma calça boa? Fala o preço para mim. Ela já até sabe a calça que quer comprar, Priscila. Já falou o preço, R$320. Hã? 120? Essa 120 não é muito boa não. A minha é essa de 320, eu quero ganhar, que era de 320, já que eu vou comprar a calça, eu vou comprar de R$320. Aí eu passo na frente da vitrine, está a calça dos meus sonhos, e está o preço 320, mas tem um precinho. Qual que é o precinho? 10 de R$32. Aí você olha aquele precinho de R$32, você fala o quê? Moleza pagar. Veja, você foi apressado. Eu já fui e estou aprendendo a não ser apressado. Ano passado, o Vitor sabe disso. Eu entrei numa maior furada. Eu fui passar férias, Parque do China. Férias maravilhosas. Uma pessoa me chamou. Eu entrei numa sala bonita, ele começou a conversar comigo, me deu café, me colocou para sentar num lugar assim muito bacana. Ele falou assim, rapaz, compra aqui o negócio, me mostrou um monte, mostrou o paraíso. Na hora que ele me mostrou o paraíso, ele falou assim, olha, isso será seu, pela módica, lembra quem é que foi que fala? Pelas suaves prestações de X. Comprei, cheguei conversando com o Vitor, não acredito que você fez isso, pastor. Pois é, eu fiz. Misericórdia. Tem um bendito do colchão que eu comprei. Paguei R$8.000 num colchão. Misericórdia. Eu olhava para aquele colchão, eu falava assim, eu fui burro, estúpido, cavalo, agora você vai ter que dormir nesse troço. Valia talvez uns 2 contos, caí no conto do vigário. E aí comprei o bendito do colchão, 8.000. Mas eu parcelei em 10 de R$800. Que é dinheiro para encardir. O que eu fui? Apressado. O que me faltou? Sabedoria. Algumas perguntas simples nos livram. Preciso disso? Quantos pés você tem? Você tem quantos pés? 2. Quantos sapatos você possui? Quantos? Já que você falou que está querendo se entregar, fala logo, se entrega. As mulheres já perderam as contas, não dá. Lá, eu perguntei, a Paula foi lá para o closet agora. A mente dela foi lá para o closet, agora ela está pensando, tem aquele vermelho, aquele outro assim, tem uma rasteirinha, está contando, não está, Paulinha? Está contando ali, ela não sabe. Ela não sabe, você sabe? Sabe, Isabela, quanto você tem? Você precisa de mais um sapato? Precisa ou não precisa? Pergunta para a mulher que está ao seu lado, você precisa de mais um sapato? Elas vão dizer, eu preciso de um sapato. Os meus estão velhos. Não é verdade? Pergunta e você já pode abençoar. Aí você pode falar assim, não seja apressado, vamos ser sábio. Agora nós não podemos. Né? O homem é carro. O homem quer mudar o carro, comprar carro toda hora. Não é verdade? Aí, esse aqui também troca de carro. Todo mundo quer trocar de carro. Acabamos de comprar um carro bacana, já não serve mais. Não é verdade? A gente fala do sapato da mulher, mas a gente é viciado no carro, na moto e outras coisas mais. Sabedoria. Simples, para saber discernir o que é bom, o que é ruim, o que preciso. Eu preciso de sabedoria. Tá ok? Então, vamos lá. Veja, agora, a sabedoria é diferente da inteligência. Aqui eu quero que você preste atenção comigo agora.
todo homem, toda mulher inteligente é sábio? Por que não? Por quê? Veja, alguém que estuda muito, pode ser até a Bíblia. Alguém, por exemplo, que estuda demais a Bíblia, conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, de cabeça para baixo, sabe tudo, inteligente. Ele fala umas palavras assim, rebuscadas, né? Eles falam uns negócios que a gente nem sabe o que é. Tem gente que a gente vai conversar com eles, tem que ter um dicionário, porque é uma língua assim que é do outro mundo, é aquela língua assim dos eruditos, não é verdade? A gente fica assim, meu Deus, ele está te xingando e você está rindo. Você não sei, é bonita essa palavra, nunca ouvi, deve ser um elogio. É um palavrão, é um xingando você. Então veja, então essa pessoa é sábia, porque ela sabe muito, ela é sábia? É ou não é? O que você acha? Vem comigo, vamos construindo aqui. Não, sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Sabedoria não tem nada a ver com esse conhecimento adquirido pelo esforço humano, do estudo humano, do intelecto humano, que o faz ser inteligente, sabido, mas não sábio, de acordo com a sabedoria do céu. Então, o fato de você estudar muito, não faz de você um sábio, faz de você talvez uma pessoa inteligente, mas não sábio. Então veja, o que acontece então? Se não é isso, pastor, então o que é? Lascou. Eu achei que eu era sábio. Primeiro, a inteligência de uma pessoa pode levar ele à soberba e ao orgulho. E a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia declara que Deus não gosta de soberbo, ao ponto de resisti-los. Mas Deus gosta de gente simples e humilde, a fim de morar com eles. Então veja, às vezes a gente pode construir algo que fica para nós. Quem fica na evidência sou eu e você. Quem começa a se colocar em evidência sou eu e você. As pessoas não mais vê Deus em nós, vê eu, você, nós. E essa questão, ela é tão forte, mas tão forte, que ela às vezes nos engana bastante. Mas para já definindo aqui algumas coisas com você, a sabedoria te faz você ser uma pessoa simples e humilde. A sabedoria, ela não faz você ser uma pessoa arrogante. A sabedoria não faz você se achar melhor do que outros. A sabedoria é uma vida. A sabedoria te transforma. A sabedoria muda você. A sabedoria é o fato de eu simplesmente ter uma palavra, uma instrução e ter a prática, a obediência àquela palavra, porque a sabedoria te traz a vida sábia das suas experiências. Mas não é simplesmente uma experiência pela qual você passou e você simplesmente pega isso e fala assim, agora eu posso falar para um monte de gente. Por exemplo, tem gente que vai pedir conselho. Olha só, uma vez eu aconselhava uma pessoa cristã, que estava vivendo um momento difícil no seu casamento, e essa pessoa, sabe para onde ela foi buscar sabedoria? Sabe aonde? Sabe? Num colega universitário, não crente, e chegou lá, e essa pessoa aconselhou assim, pois eu, se fosse você, traía o seu marido, ou traía a sua esposa. Olha, é isso. Você não sabe o que você está perdendo. Faça isso. E quando ela chega para aconselhar comigo, ela estava de verdade querendo fazer aquilo. Então veja, a pessoa é inteligente. Já foi um psicólogo? Inteligentíssimo. Aliás, que parece que tem um monte de psicólogo precisando de psicólogo. Tem, né? Os caras são doentes. E eles estão ensinando doente. Aí você vai lá para o psicólogo. E o psicólogo, muitas das vezes, vai falar que para melhorar o seu relacionamento sexual na sua casa, você precisa ter o amante. Eu já ouvi isso. Não falaram comigo, já ouvi de alguém que falou eu já escutei um monte de coisas horrorosas.
Ah, mas é inteligente. É lá o psicólogo tal. Lá na faculdade de teologia, vamos falar do nosso terreno, só tinha doutor. Pessoas assim, pensa nos caras de currículo invejável. Pensa num camarada conhecido mundialmente, não é verdade? Conhecido, tinha um camarada, ele faleceu. Ele sabia ler a língua morta copta, que é a língua do Egito. Esse homem, ele já é falecido, ele era uma raridade no mundo. E era professor da Universidade Metodista de São Paulo. E os nossos colegas olhavam para aquilo e falavam assim, mas eles são inteligentes. Então, nós podemos ancorar nele, mas alguns desses professores não viviam a vida da piedade cristã. Alguns desses professores eram simplesmente como um demônio, que nos incitava ao pecado, porque a vida dele era um pecado. Mas ele era inteligente, mas não é sábio. Porque aquilo que ele ensina não serve para ele. Talvez sirva para você, mas para ele não. É o que a Bíblia vai falar daqueles que têm aparência de piedade, mas não são. É quando a Bíblia fala daqueles que querem ensinar algo, sem saber ao menos o que eles estão falando. Eles se colocam como mestres, sem entender sobre aquilo que eles discursam. Então veja, inteligência é muito diferente de sabedoria. Quer ver? Abre aí a sua Bíblia, um texto de 1 Coríntios agora. 1 Coríntios capítulo 12. Perdão, 1 Coríntios capítulo 1, 26 e 28. Olha, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a... Então a gente pode entender esse sábio como inteligente, não pode? Não estou forçando o texto não, mas a gente pode entender isso, não é? Ele é sábio segundo o quê? A carne. É o entendimento que nós adquirimos no nosso esmero, no esforço, da leitura, da aplicação no estudo. É isso aí. Então estou falando de pessoas inteligentes aqui. Aí ele fala o seguinte, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Aí ele fala, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Que doideira é isso? O Senhor está falando o seguinte, que é o princípio que ele resiste ao soberbo. Deus está dizendo o seguinte, eu não vou usar o soberbo, porque o soberbo não se deixa ser usado por ele. Eu não tenho como falar com alguém que se acha, porque ele, na realidade, ele vai querer me dar a lição de moral, dizer o que eu preciso fazer. Esse é o princípio de todos os religiosos que contradiziam a Jesus, porque não concordavam com a sabedoria dele. Veja, a Bíblia fala que a cruz é uma loucura. Quando Paulo vai pregar a loucura da cruz dentro de um povo grego que tinha a sabedoria humana, a inteligência humana como o ápice deles, e quando ele estava lá em Atenas, ele falando sobre o altar dos deuses desconhecidos, quando ele vai versando a respeito da vida de Jesus, muitos estavam ouvindo, mas quando ele fala, esse crucificado numa cruz e ressuscitou, então o texto vai dizer, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer o seguinte, então eles pararam e falaram assim,
uma outra oportunidade nós vamos ouvir você de novo. E esvaziou-se o lugar onde eles estavam. Porque falar de uma sabedoria de Deus que escolheu enviar o seu filho para morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida mudança, não encaixa dentro da inteligência humana. Você pensar que Deus vai dar o seu único filho para morrer numa cruz, que é o lugar onde morre escória, é o lugar onde morre os piores do mundo, é a morte mais vergonhosa. E Deus escolheu esse tipo de morte para o seu filho, para que desse filho pudesse ressuscitar. E outra coisa, eles falam assim: ressuscitar o quê? Ressuscitar? Morrer, ressuscitar? Não entra dentro de uma cabeça, de uma inteligência humana. Agora, por isso Deus, Ele pega aqueles que são fracos, porque Deus faz ele forte. Deus pega aqueles que nada sabem e começa a dar sabedoria para eles. Então, a Bíblia vai dizer que muitos reis vão buscar sabedoria na casa dele. Sabe o que eu entendo disso? Meu irmão, olha que doideira aqui. Você lembra do comandante Naamã? Lembra do Naamã? O Naamã estava doente, ele estava com gripe, é isso? Ele estava com o quê? Que é isso? Que lepra? E estava todo leproso. Mas Naamã era o quê? Ele era um homem importante? Ele era poderoso? Ele era poderoso. Veja, ele está com lepra. Mas lá dentro da casa dele, tem uma mulher, uma menininha. É uma doméstica. Não é nem doméstica, porque a doméstica ainda hoje é assalariada. Lá era uma escrava mirim, adolescente. Estava lá. O Naamã fez guerra contra o povo de Deus e pegou ela como escrava e colocou dentro da casa dela. E essa menina, que nada é, que ninguém dá nada para ela, essa menina tomou ciência da doença do comandante. E o que essa menina fez? Falou para ele: ó, tem um homem de Deus lá na minha cidade. Falou para esse homem a respeito das coisas de Deus, que ele não conhecia. Aí, olha como é que desenvolve um rolo. Esse comandante vai ser curado, porque Deus usou, enviando sabedoria a uma que não era, para dizer a quem era, aonde buscar a solução. Olha que doideira isso. Deus não trouxe um outro de patente igual, um outro comandante, para chegar lá para o Naamã e falar assim: ó, o negócio é o seguinte, Naamã, quem que é acima, ele era o que? General, né? Comandante, né? Então, quem que é a hierarquia aí, o Verbinho? Quem é o maiorzão do exército na hierarquia? General. Então, abaixo do general, coronel. Então, coronel. Naamã é coronel. E Deus não usou um general para falar com um coronel. Deus usou, na linguagem do exército, um recruta para falar com o seu general. Meu Deus. Até lembrei esse testemunho que você falou aqui. Mas esse homem foi cheio de sabedoria. Agora pensa uma coisa. A sabedoria Deus escolheu dar para a gente simples e humilde. E o que é sabedoria então, pastor? Sabedoria é uma revelação. Sabedoria é uma instrução que Deus nos dá. Sabedoria é saber ouvir Deus e obedecer sobre aquilo que Deus fala. O problema é que a nossa mente está viciada em fazer conta e argumentar. Por isso, quando Deus fala com a gente, você acha que não é Deus falando com você. Por que você acha que não é Deus falando com você? Porque não combina de acordo com a sua inteligência. Porque você é inteligente demais para dizer que Deus está te mandando fazer isso. Por quê? Porque isso está acima da sua compreensão. Porque Deus sabe muito mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Então Deus, Ele está certo. Então a sabedoria de Deus é uma instrução que nos leva para a vida. E a sua inteligência te leva para o buraco.
A sua arrogância te afunda, mas a sabedoria te faz simples e humilde, te levanta. Então a sabedoria é isso. Aí, por exemplo, a sabedoria, ela é um dom de Deus. Fala comigo assim, dom de Deus. Aí você fala assim, manto. Fala assim, manto, dom de Deus. Se ela é um manto de dom de Deus, então a sabedoria, ela deve ser buscada. Como assim? Como eu busco sabedoria? Como você busca por sabedoria? Qual que é a sabedoria para buscar sabedoria? Aonde que você encontra sabedoria? Em Deus. Como você busca sabedoria? Indo para Deus. E como você vai para Deus? Orando. E o que você vai pedir a Deus? Uma instrução. Aí assim, quer ver uma outra área de confusão na vida de muita gente? Só a gente aqui, só vocês que não, tá? Vocês não, isso que eu vou falar, nenhum de vocês passaram por isso não. Não, eu duvido que vocês passaram por isso. Olha para o seu irmão e fala assim, eu também duvido. Eu não sei o que o pastor vai falar não, mas eu duvido que você passou por isso. Problema na área sentimental. Você não passou por isso não, passou? Passou? Não. Aqui ninguém passa por isso. Quem passou está lá do lado de fora. Tem gente que passou e ainda anda passando. Está inteligente em quebrar a cara. Porque simplesmente não sabe esperar e aguardar na instrução do Senhor. E geralmente essas pessoas, elas fazem o quê? Elas pegam e falam o seguinte assim, não, eu preciso de um relacionamento, estou carente, estou solitário. O primeiro que passa, essa pessoa entrega o coração. O primeiro que passou. E se foi simpático, bonitinho. Tem gente que já está tão arruinado, está achando que vai ficar para titia, já não precisa nem vai ser bonito, nem precisa nem ter dente na boca, precisa simplesmente olhar para ela e falar assim, aí psiu, faltando um monte de centroavante, pivô, que negócio tudo. Ela olha para aquilo lá e fala assim, mas pelo menos ele me ama. Aí sai e entrega o coração para aquele lá. Tem outros que acham que, passou uma moça bonita, e você falou assim, Deus é bom, Deus me deu muito mais do que eu pensei, imaginei, olha o mulherão, mas é apressado, porque ele não tem sabedoria, porque ele não tem a capacidade interior de ouvir e aguardar com paciência. Aí o que a vida dele acontece? Uma confusão. Que confusão está a sua vida. Mas então o que eu tenho que fazer, pastor? Vai orar para Deus, vai pedir Ele sabedoria, vai pedir Ele uma instrução, vai pedir Ele uma palavra. A Bíblia fala que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Não faça as coisas se não tiver paz no seu coração. Não dê um passo se você não tiver paz no seu coração. A Bíblia vai falar que a paz é o árbitro, é a testificação. Agora veja, o tempo está acabando, eu vou ter que encerrar aqui agora. Obrigado. Amanhã é feriado, né? Mas veja aqui, uma coisa para você entender aqui, dentro desse propósito. Eu acho que isso é importante eu falar com você aqui. A grande questão e a grande furada da vida chama-se a obsessão de um coração, ou a obstinação de um coração. Um coração obstinado fica com os ouvidos ensurdecidos, com os olhos cegos a respeito daquilo que Deus quer falar com a gente. Eu fui uma vez aconselhar uma pessoa. Essa pessoa estava querendo separar. E o pai dessa pessoa me procura e fala assim, pastor, vamos lá em casa, conversa com essa pessoa para mim, por favor. Eu cheguei para conversar e Deus me deu uma visão, Deus me deu uma instrução, Deus me deu uma sabedoria. E quando Deus me deu uma instrução, uma sabedoria, Deus me mostrou o coração dessa pessoa.
Ele me mostrou um passarinho dentro de uma gaiola, querendo voar. Quando ele me mostrou isso, eu parei tudo que estava falando e fiz uma pergunta. Você está querendo separar, não está? Estou. Você está querendo voar, não é? Você quer sair dentro da sua gaiolinha, não é? É. Eu só falei a consequência, encerrei a conversa e orei. Porque um coração estava obstinado. Ele obstinou naquilo. Já não tem mais ouvido para ouvir, já não tem mais olhos para ver. Ele obstinou. Obstinou no pecado. Quer ver um segundo caso? Quando Deus vai conversar com Caim. Caim estava prestes a ir matar o seu irmão Abel. Deus vai conversar com aquele moço. Deus começa fazendo uma pergunta para ele: onde está seu irmão? Ele, muito tupetudo, vai falar assim: por acaso sou eu tutor do meu irmão, cuidador do meu irmão? Sei lá. Quem me constituiu o cuidador desse cara? Ó, só dando umas aspas. Quem não entende discipulado é Caim, que acha que tem que viver uma vida religiosa sem responsabilidade de cuidar de ninguém. Esse é o princípio de Caim, que adultera um discipulado. Mas eu fecho as aspas, depois eu prego sobre isso. Mas o que é interessante aqui, que Deus fala para Caim assim: eis que o pecado está à tua porta e convém a você dominá-lo. Olha, Deus disse para ele assim: seu coração está obstinado. Se você não mudar esse coração, você vai se dar mal. E pronto, ele foi e matou seu irmão. A obstinação é como o pecado da feitiçaria. É uma abominação diante de Deus. Muitas das vezes a gente está dando errado na vida porque nós estamos com o nosso coração obstinado demais. A gente não está nem querendo ouvir Deus falar com a gente. Ou, pasmo, a gente está querendo que Deus fale conosco aquilo que a gente quer ouvir. Uma mulher estava numa conferência de cura e libertação. Ela tinha um amante. Estava confusa. Ela tem um casamento de anos e tem um amante. Escuta essa aqui, Gabriel. Rafael. Ó, um mistério. Aí, olha, ela é casada, fala comigo que você é casada, tem filho, mas tem um amante. Ela foi para a reunião de Deus, fala assim, foi para a reunião do Senhor. Ela fez uma pergunta para Deus: Deus, me dá uma instrução, o que eu faço? Fico casada ou fujo com meu amante? Essa é a dúvida da cabeça dessa mulher, isso é verídico. Lá pelas tantas, o pregador, ou a pessoa que estava fazendo a abertura do culto, leu o texto lá de Gênesis, de Abraão. Por isso, deixa seu pai e a tua mãe e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa mulher rodou no manto. Yes! Manto! Por quê? Porque ela jura que Deus tinha acabado de falar com ela para largar um casamento, para fugir com o amante. Mas tem um texto na palavra, que eu não me lembro do endereço que agora, se você lembrar, você me fala, que Deus que fala assim, que Deus envia os seus profetas para ministrar segundo a obstinação do coração de um povo. O mais incrível, que Deus entregou a ela aquilo que o coração obstinado dela tanto queria. Qual é o resultado disso? Destruição. E qual é a esperança que alguém destruído possa querer voltar a uma reconstrução? Amados, nós vivemos debaixo de um tempo de sabedoria que o Espírito de Deus nos dá. O Espírito de Deus fala com a gente, o Espírito de Deus está dentro da gente, Deus mora em nós, Deus mora dentro de mim, Deus mora dentro de você. A palavra fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus é a sabedoria de Deus, porque nele se fez convergir a plenitude dos tempos.
Se eu quero entender a sabedoria de Deus, eu preciso andar com Jesus. Por isso a sabedoria é uma vida prática. Porque aquele que prova do Senhor e caminha com o Senhor, torna-se sábio. Ele passa a conjugar o que ouviu com a prática. E a sua vida é uma vida de deleite, de prazer, de alegria, de superação, de crescimento. Eu não estou dizendo que ele não vai ter tempo de chorar, eu não estou dizendo que ele não terá tempo de desapertos, mas quando vem a sabedoria, ele logo se sai disso, porque a palavra de sabedoria, ela é uma palavra específica. Sabe o que é uma palavra de sabedoria? Você está para comprar uma casa. Você já viu, por exemplo, quando eu tenho visto uma outra coisa acontecer no meio do povo de Deus. Eu vejo gente que está decolando no Espírito do Senhor, abençoando, Deus está mudando a vida deles, Deus está mudando o caráter deles, Deus está mudando a família deles, Deus está mudando a perspectiva de futuro deles. De repente bate na porta dele uma proposta irrecusável de emprego, numa outra cidade. Aí ele fica balançado, ele fala assim: olha, é irrecusável, pastor. O que aconteceu, filho? Não, Deus está me abençoando. Eu não estou dizendo que não está, mas eu estou querendo te dizer que você precisa buscar uma instrução, porque muitas das vezes uma bênção que você tanto queria, ela vem para te deslocar de um lugar, de uma bênção onde você precisa estar. Tem gente que está sendo tratada, tem gente que está sendo edificada, plantada diante do ribeiro das águas, conforme o José falou, e de repente as pessoas tentam arrancá-las, para demovê-las, para lançar em outro lugar, onde ela vai ter muito dinheiro, mas não vai ter graça de Deus. Graça no sentido assim, da instrução que ela está recebendo lá. Lógico que a graça de Deus é sobre todos, mas às vezes ela bloqueia o fluxo da bênção que está sobre ela. Pelas minhas experiências hoje pastorais, eu percebo muito disso acontecendo. Então, a gente precisa ter a instrução. Por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego, chega lá e fala assim: Deus, me dá uma instrução. O que eu falo aqui? Um dos livros do Schaubuch que eu li, eu não me lembro qual. Pedro, você leu alguns livros do Schaubuch? Se eu vou contar a história, se você lembrar do livro, você me fala. Você leu o Schaubuch, não? Tá, quem leu a história, lembra aí. Schaubuch estava para conversar com um homem que era um grande empresário. Esse homem era muito inteligente na área da economia financeira. Schaubuch não sabia nada. E geralmente, quando ele ia conversar, é mais ou menos o seguinte: você tem um crente que vai conversar com um não crente, que saca tudo sobre economia, você não saca nada, não vai sair nada lá. Você quer falar de novela, você quer falar de futebol, mas ele não é o interesse dele. Então, Schaubuch olhou e falou assim: Senhor, me dá uma palavra de instrução, me dá uma sabedoria para eu poder conversar bem com essa pessoa. Deus deu um download do céu sobre princípios econômicos e financeiros ao Schaubuch. Ele ficou horas e horas conversando com o homem. O homem depois terminou a conversa e falou assim: poxa, como foi bom conversar com você. É bom conversar com gente instruída como você na área de economia, que geralmente eu não consigo encontrar ninguém que entende disso que eu entendo. Mas veja, Deus deu para aquele homem uma instrução específica, para um momento específico, para um propósito do coração dele. Ah, mas é difícil acreditar nisso? Pois veja, a descida de Pentecostes, o pessoal recebeu uma língua, sabedoria, e essa língua era o dialeto das pessoas que estavam em Jerusalém. Como é isso, pastor? É como se você fosse agora para os Estados Unidos, sem nunca ter feito curso nos Estados Unidos, de inglês, e você chegasse lá nos Estados Unidos e falasse assim: Deus, me dá uma instrução, eu preciso comunicar, eu preciso falar com essas pessoas, me dá uma instrução. E de repente você começa a falar inglês. Eu acho que vocês são muito ruinzinhos para entender as coisas, né? Não é bom isso? Eu falo assim: oh meu Deus, falo assim, oh meu Deus, isso é manto, isso é instrução. A palavra de Deus fala que Deus colocaria palavras na boca dos discípulos quando estivesse diante dos poderosos. Isso é sabedoria. Então eu preciso de ter sabedoria. Sabedoria é um dom. E se você quer ter sabedoria, você precisa bater na porta. Você precisa buscar isso. Se você não bater na porta, não vai abrir. Se você não buscar, não vai receber. Então, a sabedoria é algo acessível.
para mim e para você, para todos nós. Agora, se você acredita que você precisa de sabedoria, então começa a buscar. Está com um problema? Está com uma questão que você não sabe resolver? Vai buscar em Deus. Deus, me dá uma instrução. O que eu faço? O que o Senhor fala comigo a respeito disso? Escuta Deus. Escutou, está meio confuso? Compartilha nos conselhos, na opinião de quem tem uma sabedoria de Deus para te dar. Então isso é discipulado. Chega para alguém e fala assim: olha, eu estou com uma dificuldade nessa área, eu não estou conseguindo discernir, Deus já falou isso comigo, Deus falou isso comigo, Deus falou isso aqui, mas não entendo muito bem, o que você acha? Aí ele vai te dar uma instrução. Recebe a instrução, ora sobre ela. Senhor, o pastor Vitor falou isso comigo, e aí, me mostra na tua palavra. De repente vem um texto na sua cabeça assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, essa é a coisa da minha cabeça, é o diabo falando comigo. Aí você quer ser inteligente mais, cabeçudo, olha para o seu irmão e fala assim: cabeçudinho, vai lá, vai a Bíblia, vai ler o que vem na sua mente. De repente é o que você está precisando. Aí se não for, é porque você confundiu. Não é porque Deus não falou, é porque você confundiu. De repente ele falou com você, fez na sua cabeça assim: Evangelho de São Sebastião, capítulo 3, versículo 5. Você confundiu. Não tem Evangelho de São Sebastião. Mas a gente precisa entender isso.